Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, vamos resolver o caso clínico de ontem. Vamos ver se o pessoal acertou. Era um caso um pouco diferente do normal, né? Então, basicamente, a cadela ela era sem raça definida, 5 anos, apresentava mucosa pálida, taquicardia, taquipneia, secreção vaginal purulenta. No ultrassom, observou aumento de volume uterino. Então, aqui a gente pode... Eu vou até trocar de cor aqui. A gente pode dizer que essa cadela ela tinha, né, uma suspeita. Ai, peraí. Uma suspeita de piometra, né? Certo? No hemograma, ela apresentou, então, uma diminuição do hematócrito. O VCM normal. CHCM normal. Reticulócitos, né? Contagem de reticulócitos aumentada. Número de plaquetas normal, né? A gente não classifica. E o RDW, CV aumentado, certo? Então, como que a gente vai classificar aqui essas alterações? O animal ele tem uma anemia normocítica, normocrômica, regenerativa. Isso porque ele tem a contagem de reticulócitos maior que 1,5, certo? E pode ser displástica ou hemolítica. E eu já vou explicar por quê, né? Não tem a letra B normal, que seria explicar as alterações, mas a gente poderia explicar que mucosa pálida está associada à diminuição na quantidade de hemoglobina total, porque tem uma anemia. Taquicardia e taquipneia são sinais clínicos compensatórios, já que diminui a quantidade de oxigênio circulante, né? O corpo ele vai tender a aumentar o batimento cardíaco e respiratório. Beleza. Por que da anemia ser hemolítica ou displástica? Então, no caso de piometra, existe uma produção de toxinas bacterianas excessivas, e essas toxinas bacterianas, elas fazem com que a medula óssea pare de produzir eritrócitos, né, diminui a efetividade da eritropoiese, ou, que daí nesse caso seria displástica, né, porque teria menor quantidade da medula atuando, produzindo eritrócitos, que poderia considerar que seria uma hipoplasia medular, então a gente poderia falar em displástica. Ou no caso de uma hemolítica, existem poucos casos dessa forma, mas também pode ocorrer. Que no caso de ter também grande quantidade de toxina bacteriana e também de neutrófilos, os eritrócitos acabam sendo marcados, eles sofrem uma mudança interna, eles produzem substâncias que alteram a composição de membrana, e imunoglobulinas acabam se ligando a essa membrana, fazendo com que haja um aumento na quantidade de eritrócitos eliminados, né, maior destruição eritrocitária. E aí, nesse caso, seria hemolítica extravascular. Mas esse caso ele é mais raro. Normalmente está mais associado à produção de toxina bacteriana e ação sobre a medula óssea. Beleza? O que o RDW indica nesse caso? Ele indica anisocitose, certo? Sempre vai indicar quando está aumentado. Anisocitose, que é concordante com o resultado da contagem de reticulócitos. Certo? Então, concordante com o resultado da contagem de reticulócitos. Esperaríamos uma anisocitose, já que tem
uma maior proporção de células jovens circulantes. Citem 3 causas possíveis que levem a esse tipo de anemia. Então, uma anemia normocítica normocrômica, certo? Numa anemia normocítica normocrômica, a gente pode ter a hemorragia como uma das possíveis causas, a anemia hemolítica ou as insuficiências, né? Então, insuficiência hepática, insuficiência renal, insuficiência pancreática e ainda, né, hipoplasia ou aplasia medular. Certo? Bem, como seriam os casos, como seriam os valores de leucometria global e diferencial nesse caso? Então, a gente esperaria uma leucocitose por neutrofilia, monocitose e eosinofilia. Isso porque é esperado que, no caso de alterações bacterianas muito piogênicas, haja neutrofilia e monocitose. Lembra que quando é piogênico tem muitos restos celulares, resto de tecido, então o monócito ele vai atuar. Isso considerando que é um quadro crônico e não um quadro agudo. A eosinofilia também é esperada, já que tem bastante mastócito no trato reprodutivo, então vai ter bastante produção de histamina, e a histamina ela é quimiotástica para os eosinófilos, certo? Falta só falar uma coisa importante aqui que eu esqueci para trás, que é por que ela pode ser regenerativa e displástica, né? Normalmente, a anemia displástica ela é regenerativa, né? Claro que esse quadro ele tende a virar regenerativo, mas ainda não se tornou, né? Como a gente sabe, biologia não é matemática, então a gente pode ter um quadro desse em que a alteração é medular, porém ainda tem produção de células jovens. No entanto, se o quadro continuar, a tendência é que se torne uma anemia regenerativa, certo? Outra coisa importante também é lembrar que a leucocitose é por neutrofilia, monocitose e eosinofilia, sendo que a quantidade de neutrófilos e de monócitos normalmente está muito acima dos valores de referência. Então, nesse caso, observar os valores absolutos é bem importante, não observar só os valores em termos de porcentagem.